Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos conversar aqui sobre a obra Temas Atuais e Direito Aduaneiro, mais especificamente sobre o primeiro artigo dessa obra, que é uma coletânea. Esse artigo é intitulado Direito Aduaneiro e Direito Tributário, Distinções Básicas, e é de minha autoria. A obra é de 2008 e é uma das primeiras no Brasil que passa a estabelecer de uma forma mais técnica a distinção entre o direito tributário e o direito aduaneiro, ou pelo menos uma tentativa inicial de distinção entre esses ramos didaticamente autônomos e não cientificamente autônomos. O capítulo 1 justamente trata da unidade do direito, né? Apagando a ideia de que o que se queria com esse artigo era proclamar uma pretensa independência científica do direito aduaneiro, né? Tanto em relação ao direito aduaneiro quanto ao tributário. O que se defende aqui é uma autonomia para fins didáticos, ou para uma melhor subdivisão, facilitando o estudo de cada uma dessas disciplinas jurídicas. Já no segundo desmembramento, eu analiso um pouco do histórico do direito tributário aqui no Brasil, e ao longo das constituições, da legislação, e a década de 60, onde houve uma força maior aí, em defesa dessa autonomia didática no que se refere ao direito tributário, com a emenda constitucional 1865, e trago a opinião de alguns tributaristas, Rui Barbosa Nogueira, Paulo de Barros Carvalho, Hugo de Brito Machado, Luciano Amaro, sobre o que seria essa autonomia, e todos eles também defendem a autonomia didática do direito tributário. Depois, no capítulo seguinte, eu trato do direito aduaneiro, analisando igualmente o histórico do direito aduaneiro na legislação, nas constituições brasileiras, até chegar a esse mesmo momento histórico, né, que é a década de 60, aliás, Código Tributário Nacional e o que seria o Código Aduaneiro Brasileiro, que acabou se tornando só o Decreto-Lei 37 de 1966, eles foram redigidos ao mesmo tempo, entraram em vigor no mesmo dia, 1º de janeiro de 1967, e tinha inclusive um membro comum na equipe, que é o professor Gerson Augusto da Silva. Então essas equipes conversavam, e a preocupação em relação ao Código Tributário era disciplinar a emenda 1865. Tá? E a preocupação em relação ao Decreto-Lei 37 de 1966 era disciplinar basicamente o principal tributo aduaneiro existente à época, o imposto de importação, e ainda é o principal tributo aduaneiro que nós temos, e também disciplinar um panorama geral em termos de despacho, de infrações e penalidades e outras matérias mais que são relacionadas às vezes só à matéria de comércio exterior e às vezes naquele ponto de intersecção com o direito tributário. E é justamente isso que eu trato no capítulo seguinte, né, que é em que eu começo a analisar as distinções básicas com uma figura que eu sempre costumo usar, que são dois círculos se interseccionando, e essa área de intersecção é justamente o encontro entre o direito tributário e o direito aduaneiro. Né? Nessa área de intersecção é que a gente tem os tributos aduaneiros, e que são, sim, ao mesmo tempo matéria tributária e matéria aduaneira. Embora, por especificidade, os nossos vizinhos todos do Mercosul tratem esses tributos em códigos aduaneiros. Tá? Esse movimento forte aconteceu na década de 80 do século passado, que em 1981 a Argentina teve o seu código aduaneiro, em 84 o Uruguai, em 85 o Paraguai, e o Brasil acabou em 1985 editando um regulamento aduaneiro, que é o Decreto 91.030. Não tinha um timing, não tinha um momento político naquela época para se editar uma codificação aduaneira no Brasil. E a gente acabou sendo o único dos países que deram origem ao Mercosul que não tem um código aduaneiro e que trata do imposto de importação na sua codificação tributária, embora exista uma norma mais específica sobre o imposto de importação, que é o Decreto-Lei 37 de 1966, e que tem inclusive disposições que prevalecem sobre o Código Tributário Nacional, como por exemplo a derivada de um acordo internacional, que é o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, mais especificamente
sobre um microacordo dentro dessa nave-mãe, né, que é o Acordo de Valoração Aduaneira, e que rege a base de cálculo do imposto de importação hoje. Então, base de cálculo do imposto de importação hoje não é aquela que está no Código Tributário Nacional, que ainda usa um conceito antigo, que é o conceito da definição de valor de Bruxelas, tá? Que foi superado em 1979, na rodada Tóquio do GATT, e superado, endossado essa superação na rodada Uruguai do GATT em 1994, a conclusão da rodada. E hoje o que rege a base de cálculo do imposto de importação, não só no Brasil, mas em 164 países, é o Acordo de Valoração Aduaneira do GATT. Então, nesse mesmo capítulo, eu trago uma tentativa de definição do objeto de estudo do direito aduaneiro, que é justamente essa relação entre a aduana e os intervenientes nas operações de comércio exterior, estabelecendo os direitos e as restrições e as obrigações de cada um, e as barreiras ou restrições, sejam elas tarifárias ou não tarifárias. Tarifárias em direito aduaneiro, entendidas como barreiras que sejam por meio de tarifa ou por meio de um imposto de importação. Não tarifárias, barreiras outras. Isso distingue bem aqueles dois círculos que se interseccionam, né? Porque aquilo que for matéria tributária é uma área comum. E aquilo que for matéria não tributária e de comércio exterior reside exclusivamente na área destinada ao direito aduaneiro. E eu arrisco também nessa área comum em falar, usando uma analogia com algo que já tinha sido trabalhado anteriormente em relação ao direito penal, eu trago essa analogia para a comparação entre tributário e aduaneiro, estabelecendo aí nessa zona de intersecção um direito aduaneiro tributário, que estuda os tributos de comércio exterior por natureza, imposto de importação e imposto de exportação, que tem a função de desigualar a tributação estrangeira e a nacional, o bem estrangeiro do bem nacional, em termos tributários, e um direito tributário aduaneiro, que na verdade é um direito doméstico tributário, e que a gente só alastra para as operações de comércio exterior para nivelar a tributação do estrangeiro com o nacional, em obediência ao artigo 3º do GATT, a cláusula do tratamento nacional. A gente tem hoje, por exemplo, IPI na importação, ICMS na importação, contribuição para PIS/PASEP e COFINS na importação. Na verdade, todos esses tributos são brasileiros, tributos internos. A gente só estende eles para a importação. E concluo nas considerações finais desse artigo, dizendo que isso é uma tentativa inicial, né? A gente tem diversos institutos hoje em que a gente pode discutir essa distinção entre tributário e aduaneiro, e o que eu faço aqui é chamar uma primeira atenção para essa discussão, que depois continua numa obra chamada Temas Atuais de Direito Aduaneiro 2, que a gente oportunamente ainda vai comentar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e também siga a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias de conteúdo sobre direito aduaneiro e comércio exterior.